Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para falar sobre o jogo do Real Madrid. Em teoria, hoje não vou ser atacada por nenhum carro de limpeza. Eles já estão lá do outro lado, me coloquei aqui em outra posição. Vamos ver se dá tudo certo hoje. Falar sobre esse Real Madrid que foi de mais a menos em um jogo no qual o técnico Carlo Ancelotti entrou ainda mais para a história do Real Madrid. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Bom, primeiro vamos falar sobre o jogo e depois eu falo sobre o técnico Carlo Ancelotti. Já peço desculpa por qualquer problema no áudio, o meu microfone, eu tive essa tarde um problema no cabo, então estou gravando com esse microfone aqui do fone e em teoria, como não tem muito barulho, acho que não vai ficar muito ruim, mas se ficar ruim já peço perdão de antemão. Real Madrid venceu o Alavés por 3-2 em um jogo que o Real Madrid podia ter passado de uma forma tranquila, mas não foi assim. O time começou jogando muito bem. Primeiro, sinalizar que o Ancelotti não fez praticamente rodízio nesse jogo. O único jogador que não esteve no time titular e que deve ser titular no domingo no derby contra o Atlético é o Carvajal, que sentiu um pequeno desconforto e foi poupado para esse jogo. De restante, todo o time que deve estar em campo com o Atlético de Madrid. Então, Ancelotti só fez rodízio no jogo contra o Espanhol, não fez nesse contra o Alavés. Como eu digo, o Real Madrid foi de mais a menos. E dentro do mais, entra o quarteto fantástico do Real Madrid, porque a gente teve 3 gols do Real Madrid, os 3 com a participação do quarteto. 55 segundos de jogo, Vinícius Júnior faz uma grande jogada pela esquerda, cruza e Lucas Vázquez abre o placar para o Real Madrid. Vinícius Júnior começou muito bem no jogo e já criando esse momento de perigo aí e somando mais uma assistência. O Vinícius tem 9 participações em gols em 9 partidas com o Real Madrid nesse início de temporada. São 3 gols, 2 de pênalti, 4 assistências mais 2 pênaltis sofridos. Então, 9 participações em gols em 9 jogos com o Real Madrid nesse início de temporada. O Vinícius estava jogando pela esquerda, o Mbappé pelo meio e o Rodrigo pela direita, sendo que eles se movimentavam muito, como a gente tem visto no Real Madrid, como a gente viu no Real Madrid da última temporada. E era questão de tempo, a gente tá vendo que essa conversa tá fluindo melhor, o Bellingham tá na conversa também, e eles estão conseguindo se conectar de uma forma um pouco mais natural dentro das dinâmicas de jogo. Ainda vai precisar de um tempo para ser uma conexão perfeita, mas desde o último jogo a gente vê que há uma evolução nessa leitura de jogo, de movimento de cada um deles e que as coisas vão se afinando. 40 minutos de jogo. É a vez do Bellingham dar uma assistência para o Kylian Mbappé marcar o segundo gol do jogo, o 7º dele com a camisa do Real Madrid, é o artilheiro do time nessa temporada. São 7 gols, 3 de pênalti em 9 jogos, mais uma assistência para o Kylian Mbappé. Foi um bonito passe do Bellingham e uma boa jogada do Mbappé que recortou e chutou com a direita e foi só comemorar. Um primeiro tempo apesar do Alavés estar muito fechado, o Real Madrid conseguiu tocar a bola com velocidade. O Ancelotti já bateu várias vezes na tecla que jogando de uma forma rápida, mesmo com times muito fechados, o Real Madrid consegue encontrar espaços. E a gente viu isso no primeiro tempo, foi um domínio claro de posse de bola, de criação de jogo, de domínio do jogo em todo do Real Madrid para cima do Alavés, que criou muito pouco perigo, não finalizou, acho que finalizou uma vez no gol do Courtois na primeira parte, e um domínio muito grande do Real Madrid. As 2 que teve no primeiro tempo, converteu as 2 em gol. E já a primeira que teve no segundo tempo também converteu o gol, logo aos 3 minutos. O Rodrigo faz uma belíssima jogada pela direita, atravessa toda a metade do campo, entra dentro da área e chuta bonito para comemorar o seu 3º gol nessa temporada. 3 gols e 2 assistências do Rodrigo em 9 partidas com o Real Madrid, segundo jogo consecutivo que ele balança as redes. O Rodrigo que foi muito bem no último jogo e hoje fez de novo uma boa partida. Acho que Bellingham, Rodrigo, Vinícius e Mbappé, como eu disse, a conversa ela tá acontecendo. Eles estão cada vez se encontrando mais em campo, as conexões já são mais naturais, as leituras de posicionamento, de dinâmica de jogo, a gente vê que as coisas vão acontecendo, né? Ainda não tá 100%, mas há uma evolução nesses 2 últimos jogos. 3 chutes do gol no Real Madrid até os 48 minutos de jogo, 3 gols. A partir daí, a gente tinha uma sensação de que o Real Madrid tinha para fazer mais gols, de que podia golear.
Mas aí o Ancelotti começa a fazer as substituições e aí o jogo vai. Até os 68 minutos de jogo, até as substituições, o Real Madrid estava dominando, estava fazendo um bom jogo, a gente estava vendo essas conexões, como eu dizia. Até o segundo tempo não foi de uma dinâmica de jogo tão rápida, de trocar a bola com velocidade, passes com velocidade e tal. Mas o Real Madrid estava controlando a partida. Aí, aos 69 minutos, o Ancelotti faz as duas primeiras alterações. Entram o Modric e o Endrick para a saída do Valverde e do Rodrigo. O Valverde que estava amarelado. Já vou falar sobre a questão dos amarelos. Aí o time perde um pouquinho de fôlego, porque se tem uma coisa que está ficando clara neste Real Madrid no início da temporada, é que não dá para jogar sem o Valverde. Não tem nenhuma condição de jogar sem o Valverde. Ele é o equilíbrio do Real Madrid. O que a gente falava lá atrás que era o Casemiro, que era o ponto de equilíbrio do Real Madrid, hoje o ponto de equilíbrio, ou equilíbrio total desse Real Madrid, se chama Federico Valverde. É um jogador que a gente se acostumou a ver com muita projeção ofensiva, né? Porque ele é muito rápido, ele rompe linhas atacando, atravessa o campo inteiro, porque é muito rápido também. Mas o Fede Valverde, o que ele dá defensivamente e de roubada de bola, de desarme, de interceptação de jogada, de ocupação de espaço dentro do campo, é um negócio absurdo. O Ancelotti, quando ele diz que o Fede Valverde é inquestionável, inegociável e não tem como jogar sem o Fede Valverde, ele diz isso e ele tá certíssimo. Não dá pro Real Madrid jogar sem o Fede Valverde. Aí sai o Fede Valverde do time, entra o Modric, que é outro tipo de jogador que faz outra função, e aí o Tchouaméni fica mais carregado na parte defensiva, porque é ele que tem que assumir toda essa bronca. O Endrick entra aos 69 minutos de jogo. O jogo contra o Alavés foi o que ele teve mais minutagem, que vai contar nas estatísticas, porque mesmo não contando os acréscimos, ele entrou no minuto 69, então ele vai ter mais ou menos uns 22 minutos em campo nesse jogo. O Endrick tem até uma ocasião de fazer um gol que ele chuta, carimba a trave. Teve oportunidade de marcar o dele também. Aí nos minutos 79, o Ancelotti faz duas substituições que daí ele perde o controle do jogo, digamos assim. Entra o Arda Güler no lugar do Mbappé, que saiu sentindo a coxa. Vamos ver se é alguma coisa mais grave ou não. O Ancelotti disse na coletiva que não parece ser nada mais grave, mas vamos ver. E aí entra o Vallejo no lugar do Militão. O Vallejo estava aquecendo junto com o Luka Modric, com o Endrick e com o Jacobo, menino da base do Real Madrid, que ia estrear hoje também, mas acabou não entrando. O Vallejo é, em teoria, o quarto zagueiro do Real Madrid, mas é um zagueiro que passa muito pouco a confiança e ele não tinha tido minutos ainda nessa temporada. O Real Madrid está ganhando de 3-0 e o torcedor começa a cantar o nome do Vallejo. Começa a pedir para o Ancelotti colocar o Vallejo e o Ancelotti coloca o Vallejo no campo. A culpa dos 2 gols sofridos, ela não é só do Vallejo, mas foi justamente por aquele setor que o Alavés consegue marcar os gols, porque, enfim, o Real Madrid dorme na partida, essa que é a verdade. Minuto 85, o Alavés faz 3-1. Minuto 86, o Alavés faz 3-2. 108 segundos, o Alavés faz 2 gols e o Real Madrid se complica no jogo, porque estava vencendo por 3-0 e está vencendo por 3-2. E aí o time contrário ganha confiança. Os caras foram para cima, foram tentar empatar o jogo. E aí antes dos 2 gols do Alavés, tem um lance, minuto 83 mais ou menos, que o árbitro dá um amarelo pro Endrick. É um lance sem a bola, no qual o Endrick diz que ele tenta se afastar do jogador rival, mas a verdade é que ele dá uma joelhada no jogador rival. Ele diz que é tentando se afastar. Na imagem dá pra ver que ele dá uma joelhada. O técnico do Alavés, depois do jogo, pediu vermelho pro Endrick. É a jogada polêmica da partida, sempre tem uma, é essa. Muitos jogadores do Alavés, técnico do Alavés e muita gente pedindo vermelho pro Endrick, que não foi, acabou sendo amarelo. Em um lance que o Ancelotti disse que ele não viu repetido, que portanto ele não podia opinar. Mas é um lance que nos próximos dias vai rodar muito aí, porque, como eu disse, é o lance polêmico do jogo. O árbitro não teve bem na partida, assim, no geral. E o Real Madrid tá com um problema com cartões por reclamação. São 8 cartões por reclamação do Real Madrid em 7 jogos do Campeonato Espanhol. No último jogo tinham sido 3, Mbappé, Vinícius e Bellingham, e nesse jogo foram outros 3. Valverde, Vinícius e Modric. Há
uma nova regra da arbitragem que os jogadores não podem falar com o árbitro. O único que pode falar com o árbitro é o capitão. No caso, o Modric, quando tomou o amarelo, era o capitão, mas tomou o amarelo. E o Bernabéu hoje reclamou muito da arbitragem. A arbitragem, no geral, ela não foi boa. Inclusive, o técnico do Alavés disse que tem alguns cartões para o Real Madrid que eu também não entendo. Mas a verdade é que nos últimos 2 jogos, o Real Madrid recebeu 6 cartões por reclamação. É o time de La Liga que mais recebe cartões por reclamação. O Ancelotti falou que é um ponto que ele vai ter que chamar mais atenção ainda dos jogadores, porque o Real Madrid pode sair muito prejudicado por essa questão de reclamação e de cartões. Porque os jogadores que já tinham um poderiam ter levado o segundo e aí poderiam ter perdido o derby por um vermelho, por reclamação, não por uma falta dentro do jogo. Então tá toda uma polêmica aqui em relação aos cartões por reclamação, alguns dizendo que sim, que deve estar, e outros dizendo que a regra está igualando a reclamação a uma agressão. Não vou nem entrar com o negócio de arbitragem, porque não é a minha praia, eu tô comentando aqui o que tá acontecendo, mas assim, aquelas coisas, as regras da arbitragem, uma hora são uma coisa, daí depois eles mudam, depois eles voltam atrás, e aí todo mundo fica confuso nessa história. Mas o Real Madrid tá com problema com isso. A verdade é que o Real Madrid fez 68 minutos de jogo para ganhar tranquilamente, 108 segundos de total desconexão e terminou o jogo podendo ver o Alavés empatar em pleno Bernabéu e o Real Madrid se complicar na tabela de classificação. O Ancelotti falou que o jogo até os 68 minutos foi um bom jogo, que foi uma boa preparação para o derby de domingo, que foi uma boa apresentação, mas que depois disso foi meio que um colapso total desse Real Madrid que não soube muito bem o que fazer. Carlo Ancelotti, 300 jogos no comando do Real Madrid. Ele falou na prévia do jogo que não é um milagre, mas é quase isso, porque no futebol de hoje conseguir chegar a tantos jogos, um clube com tanta exigência. Mas aí a gente traz os números do Ancelotti. São 300 jogos, 216 vitórias, 72% dos jogos o Ancelotti vence, 45 empates, 87% dos jogos o Ancelotti não perde e 39 derrotas em 13% dos jogos ele perde. São números incríveis para um técnico que está num clube com o tamanho da exigência do Real Madrid, que nos últimos anos sofreu com perda de jogadores importantes, sofreu com lesões, mas mesmo assim consegue ganhar os jogos, consegue ganhar títulos, inclusive é o técnico com mais títulos na história do Real Madrid junto com o Muyas. E é um técnico que, depois dessa vitória com o Alavés, ainda bateu outro recorde, se transformou no técnico com a maior sequência de não derrotas, de jogos seguidos sem perder em La Liga, 39. Não é a maior sequência de um clube, mas é a maior sequência de um único treinador. Eu, inclusive, quero fazer um vídeo à parte só para falar do Carlo Ancelotti, mas eu acho que eu vou deixar isso para alguma data FIFA dessas, para resgatar números e trazer coisas do Ancelotti, porque realmente, assim, a primeira passagem do Ancelotti pelo Real Madrid é muito boa, mas essa segunda, ela pode vir a ser ainda melhor. Assim, em números ela já é melhor, mas é realmente incrível como o Ancelotti conseguiu se reinventar, tendo ideias muito claras, assim, no geral, sabe? Ideias no geral. E aí, ai, tô até suja aqui, ó, no papel. E eu quero fazer um vídeo pra falar do Ancelotti, mas eu vou deixar isso pra uma data FIFA dessas, que não tem tanto jogo e aí me dá tempo de fazer uma análise mais completa. Mas é isso, gente, o Real Madrid venceu e no domingo tem derby. Lembrando que o único time que conseguiu vencer o Real Madrid no último ano foi o Atlético de Madrid. Uma derrota nos 90 minutos, que foi no jogo de La Liga há mais de um ano, hoje completou um ano. E a eliminação na Copa do Rei nas oitavas de final, que o Atlético vence o Real Madrid na prorrogação. Teremos derby no domingo e claro que teremos vídeo aqui no canal de prévia e de pós para falar sobre Real Madrid e Atlético de Madrid. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreve, deixa o like, os comentários. Eu volto no próximo vídeo. E agora, para um carro aqui atrás. E é um carro amarelo, que eu nem sei de quem é, mas eu vou terminar o vídeo porque está bem escrito.